Repórter Eco de hoje, um fotógrafo retrata os personagens que participaram da ocupação sem controle da maior floresta tropical do mundo. Conheça também uma iniciativa de jovens arquitetas para embelezar o espaço urbano com o apoio de moradores. E ainda, movimento na internet promove a valorização do artesanato brasileiro. O Compro de Quem Faz propõe que as pessoas ajudem a fortalecer a economia do país e passem a comprar mais produtos nacionais feitos por artistas. Pequenas ações contribuem para a melhoria da qualidade de vida nas cidades. É o conceito do projeto Acupuntura Urbana, que facilita a transformação de espaços em comunidades. E em expedições ao longo de 10 anos, João Farcas registrou as histórias de vida de quem mora na Amazônia. Apoiar sonhos e consumir produtos de quem trabalha de forma criativa. São propostas do Compro de Quem Faz, movimento a favor do artesanato brasileiro. Tudo que é feito com as mãos tem um valor muito maior. Priscila Ramos se apaixonou por cerâmica quando cursava artes plásticas na Universidade de Campinas. Desde criança, ela desenhava e começou a fazer esculturas e modelagens em argila por conta própria. Em 2002, passou a produzir peças decorativas e utilitárias, como estes vasos, que muitas vezes vende com as plantas que cultiva. Um trabalho feito com paciência e delicadeza. Animais são fontes de inspiração. Eu gosto bastante de natureza, do campo, e eu comecei a me interessar por fazer bichos. E eu vi que as pessoas gostavam muito. Quem vê as peças prontas não imagina a trabalheira que dá. Os moldes preenchidos com argila líquida, por exemplo, são criados por ela. No caso da cerâmica, no mínimo a gente tem 2 queimas, né, que é o processo de sinterização da argila, que a gente diz, né, a argila para se transformar em cerâmica. Sem contar a produção da peça, secagem, os acabamentos. Você já parou para pensar sobre os objetos ou as roupas que você compra? Que tipo de matéria-prima foi utilizada e quais eram as condições das pessoas que produziram aquilo ali? Pois o movimento Compro de Quem Faz se dispõe a valorizar o artesanato e fazer com que nós, consumidores, passemos a pensar sobre aquilo que a gente está comprando. Está tudo disponível para a gente ali no mercado ou no shopping, então a gente não tem consciência de como as coisas são feitas, de como elas aparecem ali. Então, muito do movimento é a gente pensar, refletir a respeito do nosso consumo, né? E de como isso impacta, talvez não a gente diretamente, mas a vida de muitas pessoas, às vezes, do outro lado do mundo, sabe? Com aquilo que a gente está fazendo aqui. Os integrantes do movimento Compro de Quem Faz promovem a valorização do trabalho artesanal, feito em condições dignas e perto do comprador. Uma das coisas que a gente mais queria era, talvez, redefinir a palavra artesanato. Que, de certa forma, no Brasil a gente sente que estava muito relacionada, talvez, a um artesanato muito regional ou uma coisa relacionada a uma técnicas específicas. E a gente queria realmente resgatar a origem da palavra, né? Que é realmente o mestre artesão, aquela pessoa que desenvolve o processo do começo ao fim. Na Avenida Paulista, muitos artesãos, como o João Paulo Silva, expõem as peças que criam. Mais conhecido como João Grandão, ele garante o sustento com a venda de bijuterias e motocicletas feitas de material reaproveitado. Aqui no caso, ó, antena de televisão, moedas antigas, peça de zíper, né, a tampinha da cerveja, argola de cortina, o tubinho de sachê de banheiro. Aí a gente vai aproveitando o material. Ó. Como é que os artesãos podem participar desse movimento? A gente tem o site, né, o comprodequemfaz.com.br. Existem desde pequenas ações, como você fazer um tweet ou alguma coisa assim, até se engajar mesmo no movimento e desenvolver seus próprios encontros, ou até mesmo escrever a respeito para as pessoas que você conhece.
Acho que é de iniciativas como essas que a gente precisa mesmo, para valorizar as pessoas que estão produzindo localmente, trabalhos autorais. E o Brasil é muito rico Muito nisso. rico, riquíssimo. E tem muita gente por aí que pode se beneficiar de uma iniciativa como essa, né? Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Indícios de água líquida aumentam a possibilidade de existir vida em Marte. A NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, encontrou veios estreitos e escuros com 5 metros de largura nas encostas das montanhas, que seriam filetes de água salgada, que aparecem nos meses mais quentes e somem no inverno. Marte é o planeta mais parecido com a Terra no sistema solar. Os cientistas acreditam que pode ser encontrada vida em forma de micróbios. Pesquisadores belgas buscam pistas em fezes do panda gigante para uma futura produção de biocombustível. Eles querem entender como o urso consegue digerir o bambu rígido. O foco são os micro-organismos presentes no sistema digestivo do animal. O objetivo é buscar enzimas que possam degradar plantas que gerem combustível com menor impacto ambiental. Um estudo inédito prevê que o nível do mar em Santos, no litoral paulista, subirá 18 centímetros até 2050. Os dados saíram de um modelo matemático que calcula os reflexos do aquecimento global. O IPCC, painel de cientistas da ONU que investiga as mudanças climáticas, prevê que a subida no nível dos oceanos em todo o mundo deve ficar entre 28 e 89 centímetros até 2100. A repercussão da meta brasileira de redução de emissões de gases do efeito estufa. O governo anunciou o corte de 37% das emissões até 2025 e de 43% até 2030, tomando como base 2005. Carlos Ritt, secretário executivo do Observatório do Clima, considera a meta uma das mais ambiciosas apresentadas até agora, mas insuficiente para ajudar a conter o aumento da temperatura em 2 graus neste século. Raquel Biderman, diretora do World Resources Institute, também avalia que o Brasil é o primeiro grande país em desenvolvimento a assumir um compromisso importante. Por outro lado, várias ONGs ambientalistas, como Greenpeace e o Instituto Socioambiental, criticam a proposta brasileira e apontam contradições, como o investimento em fontes de combustível fóssil e poluentes, como os derivados do petróleo. Aguarde só um instante porque tem mais. O fotógrafo João Farcas registra as histórias de vida no processo de ocupação da Amazônia. E a seguir, pequenas ações feitas com a participação dos moradores para melhorar os espaços públicos. É o movimento Acupuntura Urbana. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A revitalização do espaço público. O projeto Acupuntura Urbana realiza pequenas ações de melhoria na cidade de São Paulo. A ideia é incentivar o morador a transformar o lugar onde vive. O convite está feito, então entre e aproveite. A praça é de graça, nem precisa de senha para navegar na internet sem fio. Um lugar sombreado, fresquinho para descansar nos dias de calor, experimentar o convívio com a família e também com os colegas do trabalho, como passou a fazer a jornalista e cientista em computação Elissandra Hurtado, conhecida por Elis. Para dar uma relaxada, para ler um livro.
Se nós não passamos aqui para comer a sobremesa, nós fazemos a caminhadinha para queimar as calorias depois do excesso do almoço. Então ficou uma coisa assim, virou uma comunidade. Elis só passou a frequentar a Praça Conde Francisco de Matarazzo Júnior, que fica bem em frente ao escritório onde trabalha na região oeste de São Paulo, depois que o espaço viveu uma transformação, organizada e estimulada pelas arquitetas do projeto Acupuntura Urbana. O nome é uma clara referência à terapia milenar chinesa que trata o corpo a partir de pontos estratégicos. A gente usa esse nome porque a gente olha para a cidade como um organismo vivo. Então tem vários pontos, que são esses espaços públicos da cidade, que às vezes trabalhando em um lugar afeta uma região maior. André e Inês são duas das 3 arquitetas do Acupuntura Urbana que desde 2013 têm como meta recuperar e transformar espaços públicos a partir do resgate da identidade local. Elas desenvolvem as ações ao participar de editais públicos e quando fazem parcerias com outras ONGs. Mas o movimento não seria possível sem a participação dos moradores e frequentadores desses lugares. É um projeto coletivo. Para a gente não faz sentido ter que convencer alguém a querer transformar aquele espaço. Então a gente precisa identificar essa movimentação das pessoas que estão naquele espaço, porque se eles não quiserem, o processo não vai acontecer. Antes de fazer as mudanças, as arquitetas fazem uma espécie de diagnóstico do lugar. Ouvem os moradores da região e os sonhos que eles têm para aquele espaço. Uma comunidade que pede um parquinho ou uma mesa de piquenique é um reflexo disso, dessa vontade de estar junto, de partilhar, de ter uma vida mais comunitária, né? As ideias vão para uma maquete e depois é marcar um fim de semana para o mutirão dar uma cara nova para a praça. Aqui, o espaço ganhou, por exemplo, ganchos para rede, mesas de piquenique, bancos e muretas coloridas, bicicletário, trepa-trepa de bambu. A transformação física, a gente costuma falar que é um milagre. Então, se vocês passarem pela praça na sexta e passarem na segunda, é um lugar totalmente diferente. Além dos voluntários, moradores e frequentadores que colocam a mão na massa, o material usado é, na maioria, fruto de doação. Entre os espaços transformados pelo Acupuntura Urbana está a Praça do Samba, em Perus, na zona norte paulista. A gente fez um mosaico lindo, a gente fez também bicicletário, fizemos brinquedos, fizemos pintura. No fim dessa transformação, que a gente volta a sonhar. Então a gente pensa, olha, em 2 dias a gente fez tudo isso. O que é que a gente consegue fazer em 2 meses, em 2 anos? E a gente vai propondo novos sonhos e vai tentando acompanhar a comunidade cada vez menos, porque a ideia também é que eles se apropriem do lugar, a gente só vai dar um impulso inicial e a partir daí depois a gente parte para outro lugar para que continuar espalhando as sementes. O governo federal anuncia que vai adotar um plano para reduzir o desperdício de frutas e hortaliças consideradas feias por terem pequenas lesões ou deformidades, mas sem perder o valor nutritivo. Merece incentivo esse plano. Estudo da Embrapa já aponta há anos o desperdício de 30% de todos os frutos e 35% das hortaliças no Brasil, que ocorre principalmente no transporte, no manuseio, nas centrais de abastecimento e nos supermercados. Em Portugal, programas semelhantes têm dado bons resultados. Nos Estados Unidos, uma empresa entrega nas residências, a preços menores, frutos nessas condições. Lá, 2,7 milhões de toneladas de produtos comestíveis são jogados no lixo a cada ano.
Não bastasse o desperdício, esses produtos contribuem para aumentar o volume de lixo levado para aterros controlados e lixões. E ainda há mais de 1.500 cidades brasileiras com esse tipo de lixão ou aterro, para os quais vai mais de 40% do lixo total. O volume de lixo no mundo cresce 3 vezes mais que a população e já passou de 1,5 bilhão de toneladas por ano. Anuncia-se até que vai chegar a 2,2 bilhões de toneladas em pouco tempo. Não é possível conviver com tanto desperdício. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Os mistérios do mundo submarino. Mergulhadores encontram uma estranha sombra flutuando a 22 metros de profundidade. Curiosos, eles se aproximam e descobrem que é uma bolha gigante na escuridão do mar Mediterrâneo, na costa da Turquia. Quanto mais perto do objeto, mais ele parece estranho. Com as lanternas ligadas, eles passam a investigar o conteúdo da esfera transparente, que mede cerca de 4 metros de diâmetro. Após uma observação apurada, concluem que se trata de um enorme ninho de lulas. São centenas de milhares de ovos, com cerca de 2 centímetros de comprimento cada um e prontos a eclodir. As fêmeas envolvem os ovos em uma massa gelatinosa, que vai crescendo de tamanho conforme se mistura com a água do mar. A suspeita é que sejam filhotes de lula voadora vermelha, quando adultos podem atingir até 1,5 metro. Predadores vorazes possuem tentáculos com dentes para se alimentarem de peixes, algas e outras lulas. Mas os filhotes também são presas fáceis de grandes peixes, que adoram devorá-los. O ninho com grande quantidade de ovos é uma das estratégias que a natureza encontra para garantir a sobrevivência desta curiosa espécie dos mares e oceanos da Terra. E você vai ver a seguir. O fotógrafo João Farcas retrata as histórias de vida na ocupação da Amazônia. O Repórter Eco volta logo mais. A exposição Amazônia Ocupada conta a história da ocupação na maior floresta tropical do mundo. As imagens do fotógrafo João Farcas estão no Sesc Bom Retiro, em São Paulo. Uma floresta grandiosa, de um verde sem fim para quem vê de cima. Diferente do cenário de contrastes para quem chega mais perto e conhece o interior da Amazônia, como o fotógrafo João Farcas. Eu costumo dizer que a Amazônia ela é falsamente fotogênica, porque a Amazônia, quando você entra na mata, você não tem panorama, você não vê muito longe. Por outro lado, a Amazônia tem uma dimensão de rio e de mata que é única. Então, quando você tem panorama, se você está no rio e olha para as margens de perto, quando você entra nos igarapés, ou quando você sobrevoa a Amazônia é um espetáculo absolutamente deslumbrante. Muito além da natureza exuberante da maior floresta tropical do mundo, as lentes de Farcas focaram histórias de vida entrelaçadas em capítulos de ocupação, conflitos agrários e desmatamento. A convite de garimpeiros, ele foi à Amazônia. E no total, Farcas fez cerca de 9 viagens entre 1984 e 1993.
dessas expedições reuniu um acervo de 12 mil fotografias. 75 delas estão na exposição Amazônia Ocupada, no Sesc Bom Retiro, centro de São Paulo. A maioria das imagens é inédita e mostra um modelo de ocupação que se estabeleceu com o tempo, é ameaçador e tem vários envolvidos. A grande maioria dos movimentos de ocupação que a gente vê, os pequenos assentamentos, os pequenos garimpeiros, os pequenos lavradores, isso foge do controle do Estado e as coisas acontecem como a humanidade vem fazendo há milhares de anos, que é uma ocupação basicamente predatória, né? A responsabilidade, a ameaça à Amazônia é nossa, como sociedade, como Estado, como indivíduos, não só daquele cara que foi parar lá porque prometeram para ele um pedacinho de terra na beira da Cuiabá-Santarém e depois abandonaram o cara lá no meio da estrada. A migração em massa para a Amazônia foi movida por vários fatores, por sonhos de pioneiros e também pela chamada Corrida do Ouro. Durante o trabalho, João Farcas conheceu pessoas como o garimpeiro Zezão. Ele era semi-analfabeto, uma pessoa quase com nenhuma cultura. Ele era dono de um garimpo, ele tinha máquinas, ele tinha empregados, tinha avião. E são esses mitos que fazem a corrida do ouro, porque o cara fala, puxa, eu posso garimpar na terra e ficar rico. Isso deixa as pessoas completamente alucinadas. O cara enfrenta malária, larga a família, passa fome. Isso já aconteceu várias vezes na história da humanidade e está se repetindo na Amazônia. Um mosaico de cores, raças, expressões de um povo que o fotógrafo decidiu revelar em retratos. Eu usei uma daquelas lonas azuis que eles usam e pedi para eles, quem quisesse fazer um retrato, que sentasse ali. E eles, para mim, aquilo é o depoimento que eles estão dando para a história. E de uma certa forma, o que não sai da minha cabeça é que isso é um retrato do que a humanidade é. Quer dizer, como é que a gente ocupou o planeta, como é que a gente estabelece as nossas relações, o nosso fascínio pela riqueza, a nossa busca de liberdade, de autoafirmação. Isso aqui somos nós. Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site, anote os endereços na internet, tvcultura.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E a gente encerra hoje com uma frase da escritora e ativista ambiental, a canadense Naomi Klein. Ela acaba de lançar novo livro intitulado Isso Muda Tudo, Capitalismo versus Meio Ambiente. Veja só o que ela diz. A revolução industrial que levou prosperidade à nossa sociedade está agora desestabilizando o sistema natural do qual dependem nossas vidas. Repórter Eco, até o próximo programa.